pela vida do Caio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero ouvir um amém mais forte. Amém. Parece que vocês estão um pouco cansados. Amém. Quem aqui lembra qual que é o tema que nós recebemos como direção para esse ano? Amém? Gostaria de chamar as crianças para ir para a salinha. Estende suas mãos para cá, vamos abençoar o culto deles, amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa noite nós declaramos a unção do Senhor sobre essas crianças. Pai, nós declaramos um mover sobre a vida de cada uma delas. Pai, nós declaramos que elas serão marcadas desde a infância. Pai, que o Senhor venha conduzir e capacitar cada professora que estará ali, cada líder. Pai, que a unção e a autoridade venham estar sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Amém. Esse ano, quem lembra o tema do ano passado? Era o ano da restituir. O ano da restituir. E esse ano é o ano da multiplicar. Multiplicar. Amém. Então, nós vamos falar bastante durante todo o ano sobre multiplicação. Sabe? E nós vamos viver, de fato, um ano da multiplicação. Quem crê nisso? Diz amém. Aleluias. Sabe, hoje eu queria falar sobre algo que nós fomos chamados para multiplicar. Eu e você. Vira para o seu vizinho aí e fala: eu e você fomos chamados para multiplicar. Amém? Sabe, nós fomos chamados para algo. Você sabia que Deus, Ele faz o homem com um propósito? Você foi feito com um propósito. E o propósito do homem é esse. Sabe, nós sabemos que o Senhor, Ele chama cada um de nós. Sabe, mas para que se cumpra esse chamado, nós primeiro precisamos ouvir a voz de Deus. Sabe, para que a sua vida se multiplique, para que a multiplicação ela alcance a sua casa, é necessário que primeiro nós ouçamos o que o Senhor tem a dizer. Sabe, o que é o diferenciador da bênção chegar até você e você receber ela? O primeiro passo é você ouvir aquilo que o Senhor tem. Sabe, abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Gênesis, capítulo 1, verso 28. Lá diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre... Aleluias. Sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Amém? Sabe, não sei se você já percebeu, mas essa é a primeira ordenança que aparece na Bíblia. É a primeira ordenança que Deus tem para o homem. É a primeira ordem de Deus para o homem. Aqui em Gênesis, no verso 28, capítulo 1, 28, Deus ele acabou de fazer o homem. Ele acabou de concluir a sua obra. Ele acabou de criar o homem e ele dá uma ordem para o homem. Ele não faz um pedido, ele simplesmente dá uma ordem, que é: frutificai-vos e multiplicai-vos. O Senhor aqui, Ele não está pedindo,
Ele está ordenando. E é engraçado porque é a primeira. É a primeira ordem. Imagina que você acabou de criar o homem e você tem que você vai falar algo para ele e você dá uma ordem. E a ordem não foi, olha, eu preciso que agora você trabalhe. Jardim é muito grande, precisa podar, precisa cuidar dos animais. Não, a ordem aqui agora é que você vá pregar para todos os seres viventes aqui. A primeira ordem do Senhor para o homem é: frutifiquem e se multipliquem. Sabe, e o primeiro, a primazia, ela sempre vai apontar para algo que é importante. Sabe, na Bíblia, o primeiro é o que traz significado aos outros. Sabe, então se nós fôssemos analisar por esse ângulo, o propósito do homem é frutificar e multiplicar. O seu propósito é frutificar e é multiplicar. Sabe, nós precisamos entender que isso não é um pedido. O Senhor não está pedindo para o homem: se você puder, se der, frutifique, multiplique. Não, é uma ordem. Sabe, o Senhor está te ordenando: frutifique e multiplique. E você sabe o que é engraçado? É porque é uma ordem que é bom. Quem aqui não quer multiplicar? Quem aqui não quer frutificar? É algo que nós queremos. Mas nem todo mundo consegue. E eu vou concordar com você. Nem todos multiplicam, nem todos frutificam. Mas o problema está em nós. Porque quando o Senhor, Ele ordena, Ele já liberou nos céus. Ele já liberou. E agora nós precisamos tomar posse daquilo que Ele liberou. E aí você pode me perguntar: o que eu preciso para multiplicar? Porque o Senhor, Ele tem a sua própria matemática. Lá na sua escola, eu espero que você tenha aprendido que a multiplicação por nada, ela resulta em nada. Todo mundo aprendeu, né? Então fala comigo: a multiplicação por nada resulta em nada. Amém? Só que com Deus não. Ele faz do nada surgir algo. Sabe, o Senhor, Ele já nos deu aquilo que precisamos para multiplicar. Se você reparar, antes da ordem, antes de aparecer lá, frutifiquem e multiplica, diz: e Deus os abençoou. Você sabe por que eu e você nós podemos multiplicar? Porque o Senhor já nos abençoou. Você não é alguém que não tem nada. A Bíblia fala que o Senhor já te abençoou. E porque Ele te abençoou, você pode multiplicar. Você pode dar frutos. Sabe, nós fomos abençoados por Ele. E a Bíblia, ela não erra nas suas ordens cronológicas. Ele não vira para mim e para você e fala assim: multiplica. Depois que você multiplicar, eu vou te abençoar. Não. Ele vai falar: olha, eu te abençoei, por isso, multiplique. Sabe, tudo aquilo que é bom, Ele deve multiplicar. Tudo aquilo que é bom, precisa multiplicar. As bênçãos do Senhor sobre você, elas precisam se multiplicar. Aquilo que é mal,
não tem fruto. Sabe, a Bíblia vai falar sobre a árvore de bons frutos. Ela vai falar que a árvore que não produz nada, não serve para nada. Ela está a ponto de ser derrubada. Porque o machado está posto na raiz. Porque ela não produz nada. Ela não multiplica. Sabe, e se você parar para pensar comigo, o Senhor, Ele já nos abençoou. Nós somos chamados para multiplicar. O Senhor, Ele já nos deu aquilo que nós precisamos para multiplicar. E a grande pergunta é, então por que não multiplica? Por que não frutifica? Por que que não dá certo? Sabe, não se engane. Não retenha. Sabe, as armas que o diabo ele usa para tentar barrar a multiplicação são as mesmas de outros tempos atrás. São as mesmas que ele usou lá atrás. Sabe, ele usa hoje. Nós vemos alguns líderes desesperados. Porque se minha célula tivesse tantas pessoas, eu conseguia multiplicar. Mas se eu tivesse uma condição financeira melhor, aí eu conseguia multiplicar. Lá na minha empresa, se eu tivesse mais recursos, aí eu conseguiria multiplicar aquilo que eu tenho. Sabe, o diabo ele sempre vai te levar a crer nessas coisas. Que o que você tem hoje não dá. E você vai vivendo uma vida que parece que tudo que você precisa para crescer, para dar certo, está sempre lá na frente. Está sempre algo a ser alcançado. Mas quando eu chegar nesse nível, aí eu vou viver. Quando eu chegar lá, você já tem algo que foi derramado hoje. Sabe, multiplica aquilo que você tem hoje. A Bíblia vai falar lá na parábola dos talentos, que todos os servos receberam talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Mas tem um servo que ele tem uma visão errada do seu Senhor. Ele fala para o seu Senhor, olha, você colhe aonde não plantou, você é mau, e por isso eu fiquei com medo e enterrei o talento que você me deu. Sabe, quando nós lemos essa parábola dos talentos, né, e nós lemos a palavra talento, parece que é uma habilidade, né, porque é isso que nós chamamos hoje. Uma pessoa talentosa é uma pessoa habilidosa. Mas na verdade o talento ela é uma unidade de medida. Então um talento era equivalente a cerca de 37 quilos, que poderia ser um talento de ouro, 37 quilos de ouro, ou um talento de prata, 37 quilos de prata. Não é pouca coisa. Não é uma moeda, porque às vezes também a gente pensa que era uma moeda. O cara pegou uma moeda e agora ele tem 2. Irmãos, 37 quilos, que seja de prata, é algo valioso. É algo negociável. Dá para se fazer algo. Mas ele ficou com medo e enterrou. Talvez ele tivesse olhado para si e pensado, rapaz, eu não sou tão bom assim de negócio. Eu sou um cara que, se me oferecer, eu compro areia no deserto.
Eu não sou uma referência. Por isso eu vou esconder, eu vou guardar. Sabe por que muita gente ela não multiplica e não frutifica aquilo que o Senhor deu para você? Que você vai paralisando. Sabe, você vai se podando, se tolhindo. Você vai se auto-sabotando, sempre crendo que você não pode, que você não é capaz. Sempre sendo levado a crer que o que você precisa hoje para a sua empresa dar certo é exatamente aquilo que você não tem. Ah não, hoje o que eu preciso para viver bem na minha família é uma condição financeira melhor. Ah não, hoje para mim viver uma vida melhor aqui na igreja, eu preciso de um emprego melhor. Sabe o que de fato você precisa? Crer naquilo que Deus te falou. E ser firmado nisso. Senhor, o Senhor me chamou hoje. Então o tempo é hoje. Ah, mas se eu tivesse um emprego melhor, não. O que eu tenho é um talento. É esse talento que eu vou multiplicar. Ah, Caio, mas eu não tenho nada. Olha, eu até creio que você pode ter pouco. Mas não que você não tem nada. Lá em João, capítulo 6, do verso 5 ao 13. João 6, do 5 ao 13. Lá diz o seguinte: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso pois Filipe aprova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Bem, vamos ler até aqui. Essa é exatamente a frase que muitas vezes nós falamos. Ah, o que adianta isso que eu tenho para o tanto de problema que eu enfrento? Ah, do que adianta o meu emprego se o que eu ganho não dá para nada? Se eu pegar meu salário inteiro, comprar tudo de veneno e beber, eu não fico nem tonto. Porque é muito pouco. Ah, do que adianta? Do que adianta eu ir na igreja se nada acontece? Era exatamente essa a visão. Ah, do que adianta 5 pães e 2 peixes, se aqui tem uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Porque quando nós seguimos lendo, e você vê lá na Bíblia que estava escrito: olha, havia por ali cerca de 5.000 homens. É porque no censo daquela época, crianças e mulheres não eram contabilizadas. Então, era 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Era muita gente. Era tanta gente que um dos discípulos fala para Jesus: olha, se nós trabalhássemos o ano inteiro, mesmo assim, não ia dar para alimentar todo mundo. Mesmo assim. Passa para mim lá no verso 10. Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia uma grama naquele lugar e todos sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Próximo. Então Jesus tomou os pães, deu graça, os repartiu entre os que estavam sentados.
tanto quanto queriam, o mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestas com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Sabe, a Bíblia, ela é muito interessante, porque vai falar que todos comeram. E comeram até encher. Até estar satisfeito. Comeram aquilo que precisavam. Mas o Senhor, Ele não quer dar só aquilo que você precisa. Ele quer ir além. Sabe, Ele vai falar que sobraram 12 cestos cheios. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer ir além. Sabe, aqui nós vemos que aquele garoto, ele só tinha 5 pães e 2 peixes. E uma das coisas que ele ouve é: olha, esse menino aqui trouxe 5 pães e 2 peixes. Mas isso aqui não é nada. Isso aqui é desperdício. Irmãos, sabia que Deus, Ele é um Deus que aceita o que para muitos é desperdício? Teve uma vez que uma mulher, ela quebra um bálsamo aos pés de Jesus. E muitos falaram: para que isso? Isso é um desperdício. Mas o Senhor entendeu. O Senhor aceitou. Talvez para muitos o que você tem não é nada. Você veio de uma família pobre, é pobre, estudou numa escola de pobre, vive num bairro de pobre. O que vai ser da sua vida? A sua vida vai ser até onde a sua fé te levar. Sabe, eu imagino o dilema daquele garoto. Quando os discípulos começaram a perguntar: alguém tem comida aí? Que está dando a hora de almoço e a gente precisa alimentar todo mundo. Você teria coragem? Imagina você, não, tem mais de 5.000 pessoas, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Você levantaria a mão e fala: não, eu tenho. Eu tenho. Você poderia pensar assim: rapaz, eu tenho, para mim. O meu almoço está garantido. Porque se todo mundo aqui for sair para comprar pão, a fila é imensa. Ou às vezes você teria olhado e falado: não, o que é 5 pães e 2 peixes? Ou o tanto de gente. Não faz nem diferença. Não fede nem cheira. Só que aquele garoto entendeu que o que ia alimentar aquela multidão não eram os pães, não eram os peixes, mas era o Cristo para quem ele ia entregar. Sabe, o agente de milagre na sua vida, o multiplicador da sua vida, não é você, é o Senhor. Não tenha medo de entregar o pouco que você tem. Às vezes você se sente tão pequeno. Caio, às vezes eu até penso em liderar. Mas eu sou tão incapaz. Eu não sei falar direito. Eu não domino a Bíblia inteira. Sabe, não tenha medo de entregar o seu pouco. Não tenha medo de derramar aquilo que para muitos é desperdício. Sabe, nós lideramos jovens, e o que nós mais ouvimos é: você é louco, você vai desperdiçar a sua juventude sendo crente. Sabe, entrega para o Senhor. Sabe, tem muita gente que ela tem medo. O medo, ele te paralisa.
medo de novos começos. Ah, mas eu já fui, eu já tentei, Caio, mas não deu certo. Creia. Creia que é só uma fase. Sabe, lá em Marcos, capítulo 11, verso 12 até o 14. Abre lá para mim. Lá diz o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E ao observar a certa distância, uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Agora pula para mim, lá para Marcos 11, 20. De manhã passaram e viram a figueira seca desde as raízes. Sabe o que Jesus fez? Ele amaldiçoou a figueira. Você sabe por quê? Porque ele chegou numa figueira que estava florida, tinha folhagem, bonita, vistosa, mas não tinha fruto. E 99% dos casos, eu fui dar uma pesquisada. Porque lá na Bíblia vai falar assim, olha, e não era tempo de figos. Mas em 99% dos casos, quando a figueira está com suas folhas grandes e bonitas, é porque ela está dando fruto. E Jesus sabia disso. E quando ele chega lá, não tem fruto. Sabe qual que é a outra estratégia do diabo para barrar a multiplicação? O ego, a aparência. Tem gente que você já ouviu falar assim, olha, esse gosta de ostentar. Paga, mas, como dizem os jovens, paga, mas não é. Paga de que é rico, mas não é. Sabe, a loucura é tanta, irmãos, tem pessoas que elas mentem, que foram promovidas no seu trabalho. Ah não, eu encontrei um amigo meu, falei para ele que agora comprei um carro, mal sabe ele que eu aluguei. E está lá se matando para pagar, se afundando em dívidas para isso. Mas precisam sustentar o ego. Sabe, aqui nessa passagem nós vemos a mesma coisa. A figueira, ela tinha a aparência de quem dava fruto. Ela tinha a aparência de quem multiplicava. Mas nunca deu fruto algum. Cuidado com as aparências. Sabe, você não precisa parecer com quem é abençoado, porque você já é. Sabe, o diabo, ele sempre quer jogar esse jogo de oferecer para você aquilo que você já é. Quando Deus ele cria o homem, ele vai dizer o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E você sabe o que a serpente oferece para Eva? Se você comer esse fruto, você será igual a Deus. Mas ela já era. O Senhor já tinha feito ela conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas a serpente astuta vai lá enganar ela. E é assim que o diabo faz com muitas pessoas. Ah, você precisa parecer um cara rico. Você precisa parecer um cara legal. Ou você precisa parecer alguém culto. Você não precisa parecer. Você pode ser. Sabe, você não precisa parecer que tem frutos. Você pode frutificar. Sabe, você não precisa, quando alguém chegar para testemunhar algo na sua vida, olha, eu recebi isso. Você não precisa inventar uma história para não sair por baixo. Você pode viver o milagre.
Porque é isso que o Senhor tem para você. Sabe, a multiplicação do Senhor, ela também é para você. Sabe, não viva uma vida de aparência. Sabe o que Jesus faz? Ele vira para aquela figueira e fala: pois agora ninguém mais comerá de ti. De tanto você viver uma vida de aparência, parece estar vivo, mas na verdade está morto. Agora acabou. E é engraçado que os discípulos percebem no outro dia que aquela figueira secou. E ela não secou só suas folhas, mas a Bíblia vai falar que ela secou até as suas raízes. Não tinha mais volta. Ela estava morta. Quem aqui mexe com plantas sabe que se a raiz morreu, acabou. Sabe? E às vezes para nós multiplicarmos, nós precisamos deixar que algumas coisas morram. Lá em João 12, 24 diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Você sabe por que tem gente que não frutifica, não multiplica, não cresce, não avança? Porque ainda não morreu. Como assim, cara? Porque o Senhor tem falado: olha, você precisa ser transformado nessa área. E a pessoa continua fazendo o seu esforço. Não, eu vou fazer do meu jeito. E o Senhor está falando: olha, você precisa ser transformado nisso. Não, mas eu vou seguir do meu jeito. Olha, você precisa fazer isso. Você precisa mudar isso. Você precisa perdoar aquilo. Você precisa voltar atrás nisso. Mas ela quer insistir. É o grão de trigo que cai na terra, mas está vivo. Não morre. É resistente. Você sabe o que a Bíblia fala? Não vai dar fruto. Você vai morrer sozinho. Sem expor ninguém. Porque crente não faz isso. Você já conviveu com pessoa teimosa? Não precisa expor, irmão. Pode ficar em paz. Mas não é irritante você conviver com alguém que é teimoso? Você está falando: não é assim. Não vai dar certo. E ele está falando: é assim. É assim. Não, mas faz de outro jeito. Tenta de... Não, é assim. Parece aqueles vídeos daqueles macaquinhos tentando encaixar o quadrado no círculo. Não é terrível viver com pessoa que é teimoso? É o grão de trigo que não morre. E você sabe que é o mais interessante? É que você vai lá lidar com o teimoso, você fala uma vez, você fala duas, você fala três, depois o que você faz? Desiste. Você fala: não, esse aí, deixa para lá. Vai lá, filhão, faz do seu jeito. É o que a Bíblia diz. Caiu na terra, não morreu, fica só. Fica só. Irmãos, nós precisamos ter humildade para saber reconhecer: não, eu errei. Senhor, eu preciso consertar, endireitar as minhas veredas. Eu errei. Não, Senhor, eu falhei mesmo. Não, mas a culpa foi do fulano. Sabe, tem pessoas que elas não erram nunca. Nunca. Tudo que ela se transformou é resultado de alguém. Ah, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas nunca há aquele momento que você fala assim: Senhor, eu falhei.
eu errei. Conserta o meu caminho. Endireita a minha vereda. Ah, mas às vezes, Caio, eu estava até certo. Abre mão. Ah, Caio, nossa, você não está entendendo. Fulano lá na minha empresa me deu um tombo. Sabe, irmãos? Mais tem o Senhor para te dar do que o diabo para te tomar. Fique em paz. Não deixe isso roubar o seu sono. Ah, porque um dia eu vou me vingar. Cuidado. Sabe, abre mão. Tem coisas que não tem como. Nós precisamos morrer para elas. Você já viu o morto ter vontade? Ah, cara, mas tem um testamento. Irmãos, tem um trem que dá briga, é testamento. Morto, ele não escolhe nem a roupa que ele vai ser enterrado. Ah, o cara morreu torcendo pro Goiás. Se no dia do enterro você enterrar ele com a camisa do Vila, ele vai ser enterrado com a camisa do Vila. Porque morto não manda em nada. Sabe, tem coisas que nós precisamos morrer, irmão. O que você prefere? Manter o seu ego vivo ou crescer e avançar? Não, é a minha razão, eu prefiro estar certo. Amém. Vai cair na terra, vai viver e vai morrer só. Você nunca vai ter frutos, que você não cedeu. Sabe, é necessário renúncia. Irmão, não há crescimento sem renúncia. Não há crescimento sem renúncia. Se você parar para fazer uma análise de tudo que você cresceu na sua vida, houve renúncia em algum momento. Ah, Caio, eu me formei. Você renunciou o seu tempo para ir numa escola, numa faculdade, num curso, parar lá, estudar. Ah, eu me tornei um bom profissional. Houve renúncia. Porque por mais que você ame a sua profissão, eu tenho certeza que tem dia que você acorda, senta na cama e olha, e se eu não for? Renúncia. Sabe, tem coisas que precisam morrer em nós. Sabe, aquilo que te tira do propósito precisa ser deixado para trás. Seja uma amizade, seja um emprego. Sabe, precisa ficar de lado. Seja o seu orgulho, seja a sua razão. Não, que se não for do meu jeito, eu não vou. Se lá no culto não tocar a música que eu gosto, eu não vou. E você não cresce. Você não cresce. Você sabe por quê? Porque aqueles que estão aceitando, ó, Senhor, tira então. Sabe, olha a história de Jó. Jó perde tudo em poucos dias. E ele só vai aceitando. Só vai. Mas a Bíblia fala que quando ele é restituído, ele recebe tudo em dobro. É uma multiplicação na vida de Jó. Mas ele renunciou. Sabe o que Jó fala? Nu eu vim do ventre da minha mãe. E nu eu vou voltar para lá. Sabe, Davi, quando ele erra, ele fala assim, Senhor, pode tirar tudo. O Senhor quer tirar meu reino? Eu renuncio tudo. Só não tira de mim a tua presença. Sabe, todos esses homens viram algo poderoso na sua vida. Porque não reteram, não seguraram, não basearam, não amoldaram a sua vida no seu orgulho, no seu ego.
Sabe, irmãos, a multiplicação, ela não depende de você. A multiplicação, ela começa no Senhor e ela é do Senhor. Aquele garoto, ele tinha pães e peixes, mas na mão dele era só um lanche. Era só um lanche. Mas no dia que ele entregou nas mãos do Senhor, virou um milagre. Aonde você quer deixar? Aonde você vai depositar a sua confiança? Sabe, você vai continuar mantendo tudo nas suas mãos. Não, deixa que eu faço, deixa que eu cuido. Não, deixa comigo, eu resolvo, eu faço aquilo, eu. E aonde está o Senhor? Ah, Caio, lá na minha célula está tão difícil. E aonde está o Senhor? Ah, Caio, lá no meu casamento está tão difícil. E aonde está o Senhor? Sabe, a multiplicação que nós tanto falaremos esse ano inteiro está no Senhor. Sabe, tem algo que define muito o Senhor, Ele é. Ele é. A multiplicação que você precisa lá na sua empresa, Ele é. A multiplicação que você precisa lá na sua casa, Ele é. A multiplicação que você precisa lá na sua vida sentimental, Ele é. Sabe, você não precisa de mais nada. Você só precisa dEle. Sabe, lá em Gênesis 20, 17, vai contar uma história de Abraão. Todo mundo sabe que Abraão sonhava em ter um filho, mas ele e sua esposa eram estéreis. E sabe o que acontece? Olha como as coisas são engraçadas. O sonho dele era ter um filho, mas o Senhor vai levar ele lá para a casa de Abimeleque. E adivinhe, quando ele chega lá, ele vai descobrir que Abimeleque e suas servas são estéreis. E você sabe o que ele vai fazer lá? Orar para que elas sejam curadas. Mas era também o que ele precisava. Era também o que ele buscava. Sabe, deixa eu te falar algo. Muitas vezes o Senhor vai te levar a ministrar aquilo que você precisa para outros. Para outras pessoas. Às vezes a multiplicação que você tem tanto clamado pelo Senhor, Ele vai te levar a orar por outros. E você sabe o que o diabo ele vai fazer? Você não é capaz. Como que você vai orar pelo fulano, se nem você tem? Como que eu vou derramar a prosperidade sobre a vida de fulano, se nem eu sou? Como que eu vou declarar que fulano vai ser curado, se nem eu fui? Mas não foi nisso que Abraão pensou. Abraão simplesmente foi. Enquanto Abraão orava para que o ventre daquelas mulheres fossem destravados, o Senhor também destravava o ventre de Sara. O Senhor também agia na casa dele. Sabe, e lá na frente, a Bíblia vai falar que o Senhor visitou a casa de Sara. Que eles também foram curados. E que o milagre também aconteceu para ele. Sabe, nós estamos entrando no ano da multiplicação. Por mais que você não veja, creia. Não deixe de orar por isso. Continue crendo. Continue declarando sobre a vida das pessoas que a multiplicação vai chegar sobre a vida delas. Continue sendo um agente de milagre.
Enche seu coração de fé. Quando o pastor virar para você e falar, ora pela vida do seu irmão, que a multiplicação vai chegar sobre a casa dele. Ore com fé. Porque quando você entrega, quando você libera a unção do Senhor, que vem sobre você também. Sabe o que você precisa para que a multiplicação entre na sua vida hoje? Entregar para Ele. Sabe, por mais que tudo na sua vida pareça ser contrário, mas que tudo na sua vida diga que não vai dar certo, que esse vai ser um ano difícil. Ah, mas esse é um ano político no Brasil e que as coisas vão piorar muito. Nós vamos na contramão desse mundo. Nós somos aqueles que cremos, falando, olha, pode ser difícil para os outros, para nós será um ano de multiplicação. Pode ser difícil lá fora, mas para nós vai ser um ano de colher 100 um por um. Para nós vai ser um ano de acelerarmos as nossas vidas. Vai ser um ano de desfrutar do melhor do Senhor. Vai ser um ano de dupla honra, da bênção tríplice. É nisso que nós precisamos crer. Sabe, a sua vida, ela não pode ser guiada pelo aquilo que você vê. O Senhor te convida a crer. Você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para multiplicar. Por mais que lá na sua vida, em algum momento, algo tenha dado errado, creia na multiplicação do Senhor. Coloque-se de pé nessa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Deus, nós dizemos que Tu és bem-vindo neste lugar. Deus, nós dizemos